TVC! Eu sou a Maia e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais foram os meus lidos de outubro e os meus favoritos. Bom, quem assiste o canal aqui desde o começo do ano, basicamente, viu que eu costumava fazer esses vídeos em dois. Um pra lidos e um pra favoritos. Só que eu posto só um vídeo por semana e eu tava achando muito ruim perder 2 semanas do mês com vídeos de retrospectiva, então eu decidi unir eles em um vídeo só. Então, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai ficar muito longo, como que vai ser, se eu vou me adaptar a esse formato. E se der tudo errado, a gente volta pro jeito antigo, né? Porque tava dando certo. Por consequência de reunir em um vídeo só, eu dei uma enxugada em algumas das categorias dos favoritos, mas eu acho que ficou mais interessante desse jeito e eu acho que vai ficar melhor assim. Então, eu vou começar primeiro com meus favoritos e depois eu vou pros lidos. Bom, primeiro da categoria dos favoritos vai vir os assistidos. Todo mês de outubro eu costumo fazer uma lista de filmes de Halloween pra gente assistir. Alguns anos foi todos os dias, outros anos foi menos. Tipo, ano passado tava todos meus amigos trabalhando, eu tava trabalhando presencial, então assistir todo dia tava meio foda. Mas esse ano deu pra fazer e aí a gente assistiu filmes todo dia, então eu fiz uma lista gigantesca, a gente viu o filme todo dia de outubro. Quase todo dia teve um ou outro dia que a gente furou. Então, eu assisti muita coisa esse mês. E os meus destaques de outubro foram Jogos Mortais. Sim, eu nunca tinha assistido essa franquia. Eu conhecia, óbvio, né, o palhacinho lá que fica andando na bicicletinha. E, bom, Jogos Mortais conta a história de... Eu acho que cada filme vai ser um bagulho diferente, mas esse é basicamente um cara que ele sequestrava algumas pessoas e colocava elas em uma sala. E aí tinha um jogo, e nessa sala, se você não completasse o jogo, você morria. E aí tinha todo um porquê dessas pessoas serem selecionadas. Porque eles, né? Então, tipo assim, o que eles têm de especial? Qual que é o motivo dessa pessoa tem por trás de querer sequestrar essas pessoas e fazer isso? Mas eu amei. Tipo assim, eu gostei muito. Está, assim, vamos ver como vai ser os outros filmes. Mas eu digo que por esse primeiro filme tá pra concorrer pau a pau de ser minha franquia favorita, tal qual Scream. E assim, quem me conhece sabe que eu amo Scream. Então, assim, no primeiro filme já ser um forte concorrente de bater Scream, é porque eu amei, eu realmente achei esse filme muito bom. Também assisti Corra pela primeira vez. Assim, pela primeira vez mais ou menos. Eu tinha assistido esse filme um pedaço, uns bons anos atrás, com uma amiga minha, só que eu dormi no meio do filme. E aí, nunca mais peguei pra assistir, fiquei tipo, tá bom, tá bom. E aí, acontece que minha namorada pediu pra gente colocar ele na lista, e eu assisti, e eu achei muito bom, muito fenomenal. E realmente, assim, 5 estrelas, tá? O hype vale a pena. E Corra é basicamente a história de um casal em que o homem é negro e a menina é branca. E isso é uma questão muito grande nesse filme, porque eles citam várias vezes. Esse casal tá indo conhecer os pais da garota. E aí o menino fala, tipo assim, eles sabem que eu sou negro. E aí ela... Não, jamais, isso não importa, tipo, não importa que você é negro e tudo mais. E aí eles chegam lá e coisas começam a acontecer, coisas estranhas e tudo mais. É isso. Depois, pra categoria de lidos, eu vou só comentar sobre ele um pouquinho aqui, porque eu vou falar mais quando eu for falar dos lidos do mês, né, mais detalhadamente. Mas o meu favorito desse mês foi Fahrenheit 451. Daqui a pouco eu comento mais sobre ele, qual é a história e tudo mais. Mas, assim, é um livro muito bom que me fez refletir sobre muitas coisas. Daqui a pouquinho, cena dos próximos capítulos, eu conto um pouquinho da sinopse dele e falo mais do que eu achei. Na categoria de música, aí a gente tem, como dá pra ver aqui, ó, eu gosto bastante de The Neighborhood. Mas tá tendo uma polêmica envolvendo a banda, né, do baterista, se eu não me engano, ele ter assediado a menina do The Marias. Logo antes do hiatus deles, eles falaram que quando eles voltassem, eles iam voltar com outra pessoa, que eles não apoiavam nada relacionado a assédio, coisas desse tipo. E aí, quando a banda voltou, né, que depois eu achava que não ia voltar The Neighborhood, mas voltou. E ele tá com um assediador na banda. Então, assim, é uma questão muito delicada pra mim. Porque eu não compactua com ideais e com direitos humanos básicos, né? De você apoiar um assediador e um cara filha da puta, entendeu? Então, assim, eu sei que é uma pessoa numa banda de 5, mas indiretamente eu estou apoiando ele se eu continuo apoiando a banda. E eu tô falando tudo isso porque um dos meus favoritos de música foi a prévia que eles lançaram desse álbum novo que vai sair, do Ultrasound, que foram 3 músicas, e eu amei muito as músicas. Eu gosto muito de Neighborhood, eu gosto deles há muitos anos, como uma criança aposentada do Tumblr. Tenho eles aqui na minha parede, né, mas eu acho que provavelmente vai ser um desfecho se essa história não tiver um final bom, se realmente não tirarem ele da banda, senão eu realmente não vou conseguir mais acompanhar The Neighborhood. Eu vou ter muito carinho por tudo que a banda representou pra mim na minha adolescência e na minha vida, mas não vou conseguir continuar compactuando com um assediador na banda, né? Olá, do futuro. Venho aqui depois do lançamento do álbum e depois de algumas entrevistas que The Neighborhood fez pra falar qual foi meu veredito sobre abandonar completamente a banda, sobre, sei lá, separar a obra do artista e coisas desse tipo.
vamos lá. Eu gravei esse vídeo 2 dias antes do álbum sair, então eles não tinham falado ainda sobre o assunto, só tinham anunciado a volta da banda e ficado por isso mesmo. Eles deram uma entrevista pro Apple Music, né? Basicamente o Zac falou que eles sentiram que o Brandon, que é o assediador, genuinamente mudou como pessoa e por isso que eles aceitaram ele de volta na banda. Vamos lá, né? Eu não conheço ele pessoalmente, eu não sei sobre a índole dele, então eu prefiro dar esse voto de confiança tal qual 4 pessoas que convivem com ele há anos deram e continuar acompanhando a banda por todo o carinho e por tudo que eles representam, mas com o pé atrás de falar sobre alguma coisa relacionada ao Brandon, porque, né, enfim, não são pessoas que eu conheço, que eu tenho convívio próximo, então eu não posso botar minha mão no fogo por ninguém, mas assim, amo muito The Neighborhood, ele significou muito pra mim, e se 4 pessoas que consideram o Brandon uma pessoa importante na vida deles decidiram dar esse voto de confiança e acreditam que ele pode melhorar, né? Tipo assim, gostei que eles não apagaram o que aconteceu, falaram, mana, errou, assume seu erro, bola pra frente e é isso, né? Além de, principalmente, coworkers, né, colegas de banda, eles são família, porra, porque eles estão juntos há infinitos anos, né, igual o Jesse falou nessa entrevista, ele conhece o Brandon desde que eles têm 15 anos, então assim, não são pessoas que se conhecem há poucos anos, então eu acho que se alguém tem propriedade pra falar e se acreditar na índole dele, que ele errou e que ele melhorou, são essas pessoas, e enfim, eu gostei muito desse posicionamento também, de tipo, não vamos virar as costas pra ele no momento que ele errou, porque é isso, pessoas erram, né, eu não acompanho o The Neighborhood de perto, né, eu só acompanho os lançamentos, provavelmente eu vou continuar nessa vibe, enfim, não acompanho nenhum artista assiduamente igual eu fazia quando eu era adolescente, provavelmente vou continuar ouvindo as músicas, mas é isso, não fodo com ele, mas se pessoas que convivem com ele há muitos anos deram esse voto de confiança e acharam que ele merece continuar, quem sou eu pra falar? Uma pessoa que não conhece ele, não sabe nada da vida dele, né? Eles são família e eu acho que é bem lógico a decisão que foi tomada. Enfim, nada justifica o que ele fez, mas espero que ele prove que foi de bom tom o voto de confiança que milhares de fãs e que a banda deu pra ele. Não compactou com nada do que ele fez, aí não boto minha mão no fogo por ninguém, mas não vou ser hipócrita, amo muito The Neighborhood e vou continuar consumindo a banda. Mas não fodo com o cara, né? Enfim, típica atitude de homem, né? Defender assediador. Ainda sinto decepcionada com a decisão de continuar com ele na banda, mas compreendo que as pessoas têm espaço pra melhorar, né? E pra evoluir e tudo mais. Não sacrificarei uma banda que eu amo por causa de um filho da puta. É isso. Tirando tudo isso, essas 3 músicas estão muito boas. Eu tô muito ansiosa pro álbum novo. Eu espero que seja um álbum muito bom, porque vai, tipo assim, pelo esse snippet eu achei muito foda e eu tava com muita saudade deles. Outro álbum que foi meu favorito foi o Altar, do New Dead. Se eu não me engano, eu já falei deles aqui em outros vídeos de favorito com o álbum Matra, se eu não me engano é o nome do álbum. Eu amo New Dead, é uma banda muito boa, que eu acho que não tem o reconhecimento que eles merecem, sabe? Pelo menos nos meus meios, eu não vejo muitas pessoas falando sobre eles. E eu gosto muito da discografia deles, eu acho que eles são muito talentosos. E esse álbum novo não me decepcionou em nada. A barra estava aqui em cima com Matra, ela continuou aqui em cima com Altar. E assim, perfeito, recomendo muito vocês ouvirem, eles são muito bons. Agora pra categoria de recomendações. Bom, o primeiro de todos é o Lux, da Rosalía. Bom, esse álbum saiu agora no começo de novembro e eu amei. Eu não costumava ouvir Rosalía, assim, lógico que eu soube dela pelo estouro do que foi o Motomami. E vi o show do Lollapalooza dela, inclusive, gostava de algumas músicas do Motomami, mas não era, assim, aclamada. Eu não aclamava ela igual todo mundo no Twitter faz. E aí acabou que veio o Lux e aí eu ouvi o Berghain, que foi o solo, né? O single que saiu. E eu achei muito interessante a proposta musical que ela fez. E eu amei o Lux. Amei muito, tipo assim, eu tô ouvindo no repeat já faz uns 3 dias, eu acho, que desde que saiu. Gostei bastante das misturas, das mesclas que ela fez. E eu vi uma entrevista dela que ela falava que esse álbum não tem nada de IA. E ele justamente tem esse acústico, que ela queria trazer esse som acústico de instrumentos de madeira e coisas desse tipo, coisas humanas pra o álbum, e eu senti muito. Gostei bastante do álbum, não sei se vai ser um dos favoritos desse mês de novembro, mas eu acho que vale a pena vocês ouvirem. Fica aqui a recomendação, porque é uma experiência sonora muito diferente. A próxima recomendação é um filme que eu vi, besterol, completamente, fugiu totalmente da vibe que eu tava trazendo em outubro pra minha watchlist, que foi 8 Mulheres e um Segredo.
Gente, esse filme é muito engraçado. Eu vi ele com a minha namorada em um dominguinho, assim, é um filme de domingo, sabe? Pra você ver e dar risada. Tem muitas atrizes famosas, tipo assim, tem a Sandra Bullock, tem a Rihanna, velho. Tem a Rihanna nesse filme. Tem a Anne Hathaway, é muito legal. Bom, esse mês de outubro também começou Corrida das Blogueiras, né? Então, fica aqui a recomendação. Se vocês estão vendo esse vídeo aqui em novembro, ainda dá tempo de acompanhar. No momento que eu tô gravando esse vídeo, saiu só 3 episódios do programa, então dá tempo de assistir. Eu recomendo muito. Eu sou muito fã de Corrida das Blogueiras. É o segundo ano que eu tô assistindo. Eu acompanhei ano passado, que foi o Nova Chance, né? Que é o All Stars. Mas foi meu primeiro contato com o programa. Assim, eu já sabia da existência do programa, porque eu acompanhava o Fio e o Edu. Recomendo muito. É um reality show de viado. É tudo de bom. Eu acho legal a proposta que eles têm. E como tá sendo executado esse ano. Como tá lindo. A produção tá linda. A edição tá muito boa. Eu vi muitas pessoas comentando isso, falando que em comparação com os outros programas, esse é o mais bem produzido até hoje. Eu recomendo bastante, então se vocês estão vendo esse vídeo ainda em novembro, dá tempo de vocês acompanharem também o programa. Sai um episódio por semana, toda terça-feira, é muito legal. E assim, gente, é um reality que tem o intuito de revelar a blogueira perfeita, mais ou menos assim, né? Então, são várias provas que acontecem e vai de tudo que desse mundo de blogueiragem. Então, tem prova de publi, tem prova de DIY, tem prova de maquiagem artística, tem prova de customização, tem várias coisas desse sentido, que são coisas que blogueiras, né, fazem. Tipo, esse programa é de 7 anos atrás. Então pensem o cunho blogueiragem, que era, sei lá, era uma mulher que ensinava coisas, né, que fazia tutoriais de maquiagem, tudo mais. É tipo, nesse sentido, a palavra blogueira. E o programa é muito bom, os looks são tudo, as pessoas e esse ano tá entregando, tá? Já tava dando o que falar da primeira prova já. No primeiro episódio já deu o que falar por causa da prova de maquiagem artística, que a galera entregou umas maquiagens engraçadas. Enfim, é muito legal, vale muito a pena. Se você gosta desse mundinho de reality show, então assistam. E aproveitem que tá no começo, que se vocês pegarem agora, vocês conseguem acompanhar o programa saindo. Outro álbum que eu vou recomendar pra vocês é o Rock Doido, da Gabi Amarantos. Esse álbum, ele é muito fora da curva do que eu costumo ouvir, porque eu não sou uma pessoa que escuta tecnobrega, nem sei como que dá pra se encaixar. Eu acho que é um tecnobrega, porque a Gabi Amarantos faz música nesse estilo, mas eu não sei se esse álbum se encaixa nesse estilo de música. Mas assim, não é não escuto muito piseiro, essas coisas assim. Eu tinha visto alguém comentando no Twitter, no TikTok, como esse álbum era muito bom, que ele tinha era muito, sim, muito diferente de tudo que ela tinha lançado e de tudo que tava sendo produzido no mainstream hoje em dia. E eu falei, tipo, ah tá, mas eu não dei muita bola, né? Eu fiquei tipo, ah, legal. E aí, começou a vir coreografias da música Foguinho pra mim no TikTok. Que é tipo aquela: não me manda foguinho, não. Me leva pra bateria só pra curtir um pra cá. Não, me leva pra aparelhagem pra curtir um pra cá. Que tem uma coreografia assim. E, gente, e aí eu fiquei com essa música na minha cabeça. E aí, tipo assim, a música tem 1 minuto. 1 minuto e pouco, tipo, menos que 2 minutos. E aí eu fiquei com essa música na minha cabeça. Só de cantar agora, eu já tô com essa música na minha cabeça de novo. E aí eu fui ouvir o álbum. E assim, é uma experiência que eu só tive, eu acho, quando eu tinha, tipo, sei lá, 8 anos e eu ouvi o CD do Latitude 10 pela primeira vez. Porque é um CD que ele se complementa de um jeito tão foda. Tipo assim, você vai ouvindo e as faixas vão tendo transições tão naturais. E é muito, tipo assim, muda de uma música pra outra. Por exemplo, essa música Foguinho tem 1 minuto. Tem outras músicas também que tem 1 minuto e pouco, 2 minutos. As músicas são curtas e elas conversam de uma maneira que muda de música. Você nem viu que mudou de música. Assim, sensacional. É um estilo que eu não tenho costume de ouvir, mas eu amei muito. E fica aí a recomendação. É uma coisa diferente, mas é um diferente bom, sabe? Por último, vou recomendar 2 youtubers que eu não descobri esse mês, mas fiquei muito obcecada. A primeira de todos é a Nanda Dotti, que ela é designer e, pra quem não sabe, eu também sou designer. Eu sou formada em design gráfico, então eu gosto bastante do conteúdo que ela faz. Ela faz muitos vlogs e ela tem um estúdio de design com a irmã dela. Ela é meio, sabe, se vocês conhecem a Mika Serur, que faz uns vídeos refazendo capa, um vídeo com um briefing falso e fazendo toda a identidade visual daquele negócio. E é muito legal, eu me interesso bastante por design. Por mais que seja uma área que eu estou de saída, é uma área que me interessa muito artisticamente e eu gosto bastante. Enfim, fica aí a recomendação da Nanda. E outra recomendação que eu vou fazer completamente oposta é a Rafaela Ballerini. E eu faço faculdade agora da área do TI, né? E ela é
uma youtuber de TI, então eu tô muito fascinada com o conteúdo dela. Ela fez um rebranding recentemente no canal dela, tanto de conteúdo quanto de visual, né? Então eu tô gostando bastante dos conteúdos que ela tá fazendo agora. Ela tá trazendo conteúdo educativo de uma maneira muito mais diferente do que ela fazia antes. E eu já gostava bastante do jeito que ela fazia antes, tô gostando mais agora do jeito que ela tá fazendo. E eu amo a didática dela e da maneira como ela explica as coisas. Acho que é muito visual e faz muito sentido, principalmente nessa área de tecnologia que é bem abstrata. Se você não tá familiarizado com termos e com coisas básicas, é uma área bem abstrata. E eu gosto bastante da maneira como ela faz fazer sentido, com exemplos da hora e com uma visualização fácil e simples de você entender, sabe? Então, fica a recomendação pra vocês. Queen, mulheres no TI, vamos nos apoiar, porque tá escasso, né? Tá salgada essa pista. Bom, acabou os favoritos. Agora eu vou falar pra vocês sobre os lidos de outubro. Bom, se vocês viram meu vídeo de favoritos de setembro, eu falei desse livro lá, mas spoiler, eu só terminei de ler ele no comecinho de outubro. Se vocês repararam também, não teve vídeo de lidos de setembro, porque eu não li nada em setembro, eu só li esse livro, que foi Conversas Entre Amigos. Eu já falei bastante dele no vídeo de favoritos de setembro, se vocês querem ver mais detalhes sobre o que eu achei e tudo mais, lá acho que tem bastante. Aqui vou dar uma passada mais geral. Aqui a gente tem um livro clássico da Sally Rooney, onde a gente acompanha os personagens e nada acontece. Tipo assim, no plot, just vibes. E aqui a gente tem duas amigas, a Bobbie e a Frances, que estão fazendo faculdade. E ambas se apresentam em um clube de poesia. E aí, eventualmente, elas conhecem a Melissa, que é uma fotógrafa que já é muito mais velha, ela já tem, tipo, 40 anos. E elas começam a se envolver com a vida dessa mulher. A Melissa leva elas pra casa dela pra jantar, né, nesse dia que elas se conhecem. E aí a gente é apresentado ao Nick, que é o marido da Melissa. E aí essa história começa a se desenvolver. A nossa protagonista é a Frances, né? A gente acompanha pelo ponto de vista dela. E a Frances começa a se envolver com o Nick, o marido da Melissa. E a Bobbie, que é amiga da Frances, começa a se envolver romanticamente com a Melissa. E aí a gente vai tendo o desenvolver dessa história. O único contato que eu tinha tido com a Sally Rooney tinha sido em Pessoas Normais antes desse. E realmente Pessoas Normais é melhor do que Conversas Entre Amigos. Mas assim, eu gostei bastante desse livro. Me identifiquei em muitos momentos com a Frances. Mas é um livro que em certos momentos eu achei muito maçante. É uma história que fica muito indo e voltando, indo e voltando. É um livro legal, divertido. Se você gosta da narrativa da Sally Rooney, acho que vai ser interessante você ler. Eu gosto muito da maneira como ela escreve personagens, como ela consegue dar nuances pra esses seres que não existem. Então, como ela consegue trazer diversas facetas que uma mesma pessoa pode ter, dependendo de qual núcleo ela tá. Então, assim, eu gosto bastante de como ela traz esse dinamismo pra história dela, apenas desenvolvendo os protagonistas de uma maneira excepcional. Então, isso eu sempre vou tirar o chapéu pra ela. E principalmente nessas histórias em que a própria vida do protagonista é a história. Então, ela faz isso de uma maneira excepcional. Eu gosto bastante dessa narrativa da Sally Rooney. Mas, assim, é um livro ok. Não é nada demais, tem partes que foram muito legais e que me fizeram refletir bastante. Teve bastante coisa que eu me identifiquei com a Frances, como já dito. Teve algumas coisas que eu até me identifiquei com a Bobbie, com a Melissa. São personagens muito humanos e quebrados e com diversas facetas, então a gente consegue se identificar bastante com eles. Mas também é uma história com pontos, às vezes, muito maçantes e muito chatinhos. A gente ficar tipo, tá. E por isso foi um 3 estrelas. Depois de Conversar Entre Amigos, eu li Esôfago. Esse livro simplesmente apareceu pra mim na Amazon. Eu amei a capa dele e aí eu falei, venha. Tava baratinho, acho que ele é tipo uns R$2. Então eu comprei e li e gostei, mas vamos lá. Bom, aqui nessa história a gente acompanha a Lígia. A história é dividida em antes, agora e depois. O antes sendo a infância da Lídia, o agora sendo o momento atual, onde ela é uma mulher adulta de 40 e poucos anos, e o depois sendo o futuro dela e como o antes e o agora afetam esse futuro. A Lígia, ela é uma criança que sofreu bullying a infância dela inteira. Ela sempre estudou na mesma escola, desde o pré até o ensino médio, sempre com a mesma turma e sempre sofrendo bullying pelas mesmas questões. Então é um livro um pouco cru, ele é um livro um pouco difícil de ser digerido, porque aborda sobre assuntos um pouco pesados. E, bom, e aí chama Esôfago, por quê? Porque ela tem problema de bebida, ela bebe muito, ela fuma pra caramba, e ela tá tendo problema de refluxo, então ela tá, entendeu? E aí, tipo assim, o esôfago dela fica queimando, e aí é meio que essa sensação de sufocamento, de queimação que a gente tem, que as pessoas têm, né, quando elas têm refluxo. Meio que isso, né, tipo assim, regurgitar o bagulho e aí ele ficar te machucando, mas aí você fica nesse ciclo infinito de não cuidar das feridas, e aí você regurgita, e aí te fere mais, e
sabe? É meio que isso. No antes, a gente tem esse background, a gente vai acompanhando toda a infância dela, anos e anos e anos, desde quando ela é criança até a faculdade. E a gente vai vendo todas as transformações, o que esse bullying faz com ela, como ele molda a personalidade dela, molda pensamentos e afirmações que ela tem sobre o caráter dela. No agora, a gente acompanha ela com 40 e poucos anos, recém-divorciada, e ela tá acabada. Ela basicamente tá no fundo do poço. Ela não se cuida mais, ela não liga mais pra nada, ela tá tendo esse problema de refluxo, e ela tá pouco se fudendo, ela não tá indo atrás de cuidar de nada. E é isso, o depois ele só vem mais pra frente. Antes a gente fica no antes e agora, né? O depois é só bem pro final, e eu não vou detalhar sobre ele, porque tem spoiler, né? Obviamente. E aí, o grande ponto desse livro é: a primeira cena dele, a gente encontra, se eu não me engano, o nome da menina é Alice, morta nos trilhos do trem. Então, ela tá lá estirada, e aí na hora que a Lígia tá indo trabalhar, ela vê a moça lá, e ela reconhece que aquela moça que tá deitada lá foi a pessoa que fez bullying com ela a vida inteira dela. E tá morta agora. E ela fica tipo assim, caralho, a pessoa que eu sempre desejei que morresse tá morta. E aí, eventualmente, essa turma de ensino médio dela resolve fazer uma reunião de, memórias do ensino médio, pra relembrar todas as memórias boas que eles tinham com essa Alice, que foi essa menina que se matou, que era a queridinha da turma, que era popular e tudo mais. Aí é assim que se desenvolve no agora. Ela tá pensando se tá enfrentando esses problemas que ela tá tendo no trabalho, na vida pessoal. Essa porra desse grupo que botaram ela no WhatsApp, de reunião, de ensino médio. E aí no passado a gente vai entendendo todo esse background de todas essas pessoas que ela vai reencontrar nessa reunião, o que elas fizeram, quem elas eram pra elas e tudo mais. E é isso. Esse livro, ele é um pouco desesperador. No quesito, ele vai te sufocando, assim. Ele é meio sufocante. E eu gostei bastante de grande parte dele. Só que chegou no final, acontece uma coisa em específico que eu achei extremamente desnecessária. Tipo assim, ele foi uma coisa que aconteceu só pra ser a cereja do bolo na vida da protagonista fudida, sabe? Então parece que foi só um mecanismo que o autor usou do nada pra empurrar a história pra onde ele queria que ela fosse, sabe? Eu não gostei, e aí isso me broxou completamente, e aí depois eu fiquei tipo, tá. Tipo, depois desse ponto, o livro acabou pra mim. E eu fiquei puta, porque tinha sido uma construção muito boa do começo até ali. E aí meio que ele jogou fora tudo porque ele queria que tomasse um rumo que claramente ele não conseguiu desenvolver do começo da história até ali, sabe? Porque dali pra trás, nada ia pra onde ele quisesse que a história fosse, sabe? Então eu achei muito ruim. Não gostei por causa disso, e aí foi 2 estrelas pra mim. Mas ainda assim, vale a pena ser lido, porque a construção da história é bem feita, só ali que me perdeu um pouco, mas pode ser que você goste, né, do que eu não gostei. Depois de Esôfago, eu li A Empregada, que também foi outra decepção. Gente, tô atrasada pra trend, eu sei, esse livro já virou hype há 70 anos atrás, vai sair um filme, inclusive. Vamos lá. A Empregada conta a história da Millie, que é uma empregada. Ela acabou de ser solta, ela tá incondicional e ela precisa de um emprego e de um lugar pra morar. E aí, no começo do livro, ela acabou de ser demitida de uma lanchonete que ela tava, que o sistema penitenciário tinha arrumado esse emprego pra ela, e ela precisa de outro emprego imediatamente, porque senão ela vai voltar pro cárcere, né? E aí, ela tá morando no carro dela, ela tá toda fodida, só tá comendo um sanduíche há 70 anos, então ela, tipo assim, tá desesperada atrás de um emprego, e aí ela encontra esse anúncio de empregada pra trabalhar na casa da Nina. A Nina é a nossa rica, padrão de vida muito bom, queen, mastermind. E aí, basicamente o que acontece é, a Millie é contratada pela Nina, e aí ela começa a trabalhar como empregada lá, e ela tem que morar lá naquela casa, num sótão que tem lá em cima. Conforme vai passando os dias, a Nina vai pirando. Tipo assim, ela é uma mulher completamente desequilibrada. Ela fala uma coisa pra Nina, depois fala que ela tá mentindo. Ela, tipo assim, fala assim, marca um exame pra mim daqui a 2 semanas. Aí passa 2 semanas, aí a menina fala, tipo, seu exame é essa semana. Ela fala assim, você é burra? Eu pedi pra você marcar daqui a 2 semanas. Entendeu? Só que, tipo, já passou 2 semanas, tá? Ela é meio assim, meio desestabilizada. Ela é uma mulher completamente estranha e maluca. E aí a gente tem o marido dela, que é um cara perfeito. Ele é o homem dos sonhos, ele respeita muito a Nina, respeita muito a Millie, que é a empregada. Ele ajuda muito ela, mesmo que ela seja doida e desequilibrada, ele sempre tá ali pra apoiar ela, pra cuidar dela. E a Nina tem uma filha que não é filha dele. Então, assim, ele é o pai perfeito, ele sabe muito bem o que a menina gosta, ele sabe cuidar muito bem da mulher dele, eles são a família perfeita e ele é o homem perfeito. Ele é rico, né? Então ele consegue dar tudo do bom e do melhor pra família dele, nananã. E aí, eventualmente,
a Millie se apaixona por esse cara. E aí a história começa a se desenvolver porque a Nina é doida, né? Então ela fica tipo assim, você é uma ex-presidiária fudida, você tá querendo estragar meu casamento, nananã. E a história vai se desenvolvendo e aí vai ficando esse clima meio bizarro, porque a gente tem essa mulher doida e desequilibrada que tá com ciúmes da Nina. E aí a Nina tá se envolvendo com um cara casado e nananã. E aí a história vai se desenvolvendo e é isso, é um livro muito bom. Ele te deixa muito intrigado, realmente. Eu ficava tipo assim... querendo ler. Foi meu primeiro contato com a Frieda McFadden, nunca li nenhum outro livro dela e realmente a narrativa dela é muito envolvente, é muito perspicaz até, sabe? Ela sabe muito bem onde colocar pontos de virada e coisas pra te deixar intrigado a continuar o livro, sabe? É muito legal. Mas... como tudo nessa vida, como eu sou chatolina, o final eu não gostei. Tem uma coisa em específico que acontece no final. Vou falar meio em códigos pra não ser um spoiler pra quem ainda não leu, mas quem leu entender. Tem uma cena da Nina com um policial que acontece no final, nas últimas páginas do livro, Nina com um policial, que eu achei completamente incabível e que foi o que estragou o livro pra mim. Deu a impressão de que a autora só colocou essa cena ali porque ela ficou com preguiça de desenvolver um final bom e coerente pra história. Eu achei muito Deus Ex Machina, sabe? Ai, o fulano que nananã, e aí por conta disso vai ficar tudo bem. Eu achei que pecou muito e perdeu, foi assim, o que escrachou meu brilho, que eu tava ali assim, ó, lendo arduamente, tipo, nossa, muito bom, 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 muito bom. Muito ruim. Foi meio que essa sensação que eu tive quando eu li o livro, sabe? Odiei esse final. Mas o livro é legal. Foi também pra mim um 2 estrelas. Mesmo caso de Esôfago, um final que acabou com toda a experiência do livro pra mim. Infelizmente, os finais ditam muito a minha experiência como leitora. Porque não adianta uma história ser bem construída se o final dela não vai ser condizente com tudo que foi feito antes, sabe? E por último, o mais. Eu li Fahrenheit 451. Gente... esse livro foi o livro do meu clube do livro que eu tenho com os meus amigos desse mês de outubro. E não poderia ter sido o presente melhor pra esse mês do caralho. De verdade, foi muito bom. Basicamente, aqui a gente tem um mundo, uma sociedade distópica em que livros são proibidos. E aí a gente tem o Guy Montag, que é o nosso personagem principal, e ele é bombeiro. Só que nessa realidade, os bombeiros tacam fogo nas coisas, eles não apagam. E aí, eventualmente, o nosso querido Guy, ele conhece a nossa querida amiga Clarice e ela começa a colocar pulgas atrás da orelha dele. Porque a Clarice é uma jovem completamente atípica. No sentido de que ela gosta de pensar, de refletir, de conversar, que são coisas extremamente raras nessa sociedade. Por quê? Porque ninguém gosta de conversar, galera. Sabe o que a galera gosta de fazer? Ficar em telas. Vem toda a tudo que essa galera, todos os registros, todas as coisas que eles acompanham são por meio de telas. Não existe papel nessa sociedade, não existe registro físico, registro escrito. Tudo é crime, é queimado e é o papel dos bombeiros. Então, basicamente, esses bombeiros funcionam assim. Você conhece um vizinho que tem uma biblioteca, você liga pra ele e fala assim, vem cá queimar. E eles vão lá e queimam. E o grande... que dessa sociedade são as telas. Eles têm grandes telões, que é como se fosse uma sala com 3 paredes, onde o telão é do tamanho da parede, assim, do teto ao chão. E a galera fica ali, completamente alienada, assistindo a milhares de conteúdos infinitos, curtos. Conteúdo curtos, infinitos. Então você tá aqui, tipo assim, você tá no span de, sei lá, 30 minutos, você assistiu, sei lá, 50 vídeos curtos seguidos. Parece alguma coisa da sociedade de hoje, gente? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Enfim, e gente, isso que foi que pegou esse livro pra mim, que eu falei, tipo, puta que pariu. Gente, esse livro foi escrito nos anos 50. Sem noção que nos anos 50 não tinha nem internet. Como que esse cara, que esse humano conseguiu projetar tão longe que aqui nessa década de 2020, a gente tá meio que passando por um bagulho que ele já escreveu em 1950 e poucos. Você tem noção? Enfim, esse livro foi o que fez assim na minha mente. Enfim, é um livro super curtinho. E basicamente a gente vai acompanhar essa história do Guy Montag tendo essa pulguinha colocada na orelha dele pela Clarice, que é essa menina não convencional, e como ele consegue perceber certas coisas e a questionar certas coisas que antes pra ele passavam despercebidas. Tipo assim, de verdade, gente, essa sociedade que foi criada nesse livro é muito complexa e, enfim, é muito foda. Tipo, a maneira como você vai... Isso é uma coisa que eu conversei com meus amigos, que eu vi em um vídeo de uma resenha. Você vai pra esse livro achando
que é proibido ler nessa sociedade, que foi o governo que proibiu. Quando na verdade não, gente. A galera só decidiu parar de ler pra ficar mais tempo na frente das telas. Tipo assim, escolheram não consumir literatura, nem nada reflexivo, pra passar mais tempo alienado na frente da tela. Engraçado, né? Tipo assim, isso foi um bagulho que eu fiquei de cara, de verdade. Quando eu li esse livro, eu fiquei... Era isso que a gente ia conversando conforme a gente ia lendo mais e mais o quão atual esse livro é, sabe? Então isso que foi o bagulho que foi mais bizarro pra mim. Enfim, várias reflexões, a gente ficou conversando sobre esse livro por horas, porque é um livro que dá abertura pra muita reflexão e pra muita coisa. E recomendo muito, é um livro muito bom. Dei 4 estrelas, não dei 5, porque o final eu achei meio abrupto. Eu achei que faltou um pouco de desenvolvimento ali naquele final, que poderia ter sido um desfecho melhor. Mas, diferente de todos esses livros que eu reclamei do final, o final ter sido apressado e não ter tido uma conclusão mais extensa que eu achei que essa história merecia, não tira em nada o valor de toda a narrativa. Não é um final ruim, é um final ok. E é isso, gente. Leiam Fahrenheit 451, é um livro muito bom e é muito curtinho. Tipo assim, tem 200 e poucas páginas. E é muito fácil de ler, muito fácil de entender, muito fácil de refletir sobre ele, principalmente na realidade que a gente vive hoje em dia. Tá bom? É isso, gente. Esses foram os lidos de outubro e os favoritos. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!